Prezados e estimados irmãos, vamos dar início à nossa santa reunião de oração desta noite. Venho apresentar a todos os irmãos, as irmãs aqui presentes, também aos irmãos internautas, a minha saudação, cumprimentando com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando a todos que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, as virtudes e a unção do seu Divino Espírito Santo, como também a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador e do Santo Irmão Aldo, que assim seja dada em favor de todos os meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa santa reunião, a qual é de oração, dedicada em especial ao Espírito Santo de Deus. Momento, irmãos, de nos alimentar, de nos fortalecer e de buscar do alto céus, de Deus, do seu Divino Espírito, a fé, mais união, entendimento e sabedoria, receber virtudes preciosas, para que assim possamos, irmãos, estar prontos, preparados e fortes para vencer as lutas de cada dia. E estando assim, irmãos, tenho certeza que em tudo nós venceremos. E que este momento, irmãos, de reunião, todos possam aproveitar em suas orações, no momento especial em que vamos fazer as nossas orações individuais e silenciosas, para assim apresentar a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Deus, a gratidão pelas bênçãos, pelas oportunidades, pela vida, e assim expor as suas necessidades com bastante fé e esperança. Tenho certeza que todos serão assim atendidos. Então eu desejo a todos os irmãos aqui presentes, também aos internautas, uma ótima participação. Para oficializar a nossa reunião, eu convido a todos para ficar em pé, por gentileza. Vamos cantar o Coríntios número 1, Igreja Forte. Em sentido de oração, reverência, assim oramos. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai, aqui, Senhor, encontramos reunidos seus filhos prostrados na sua santa presença, para louvar, glorificar e exaltar o seu santíssimo nome, bem como a sua santíssima trindade, Pai. Muito felizes aqui estamos em agradecer também pelas oportunidades que tem nos concedido, de uma vida de paz, feliz e de prosperidade. E tem nos dado a oportunidade de termos sempre a presença de seus santos e anjos a nos proteger e amparar em todo o nosso viver. E agora, neste momento, aqui estamos, prostrados na sua santa presença, no seu tabernáculo santo, e iniciando a nossa santa reunião desta noite, a qual é de oração, dedicada em especial ao Senhor e ao seu Divino Espírito. Senhor Deus, eu suplico ao Senhor que neste momento o Senhor tome conta do nosso trabalho, qual estamos iniciando, da nossa santa reunião, enviando os seus santos e anjos para estar conosco e consagrando este momento especial de reunião. Que assim como cada um dos seus filhos, que com muita alegria, depois de um dia de trabalho,
direcionaram ao templo, no objetivo de buscar mais do Senhor Pai. Unção, virtude, sabedoria, bênçãos, força, coragem e bom ânimo, para assim poder vencer as lutas de cada dia, e bem como as quais, às vezes, os problemas que estamos enfrentando. Que o Senhor Pai, neste momento de reunião, possa dar a cada um o qual almejam. Também aos internautas que, com muita alegria, irão e estão já conectados e irão participar conosco. Que, com fé, também em seus lares, assim farão as suas orações e participarão desse momento. Santa e querida Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, neste momento dirijo-me ao Senhor e à Senhora, louvando, glorificando e exaltando o seu santíssimo nome, bem como da Senhora Mãe Maria Santíssima, Mãe adorada, Rainha dos céus. Receba a nossa sincera adoração e glorificação, e também a nossa gratidão por tudo o que tens feito em nosso favor. E nesta oportunidade aqui estamos, diante de ti, com muita alegria e fé, para participar de nossa santa reunião. Peço, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, que neste momento o Senhor, a Senhora, esteja presente e toma conta do ministério que está aqui para te servir. Como obreiros, pastores, diaconisas, coristas, músicos e regente, que vieram com muita alegria para assim cooperar na realização do seu ministério, da sua missão, e assim colaborar com a realização de nossa reunião. Mas sabemos que tudo vem da Senhora e do Senhor, como sabedoria, inspiração e direção. E eu suplico que tome conta de nós, nos dando a condição de fazer o melhor para que a nossa santa reunião seja aprovada e recebida pelo Pai no seu trono. Peço, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, que abençoa todo o seu povo que vieram para participar de nossa reunião e que a sua bênção também seja estendida em favor dos internautas. E lembra aqueles irmãos que não puderam estar por um motivo justo, que possam também ter uma visita e receber a sua bênção, a sua graça e a sua proteção. Aos irmãos que estão em viagem, em diversas localidades com destino à sede de nossa igreja, eu entrego a vida de cada um deles, como também os quais conduzem os veículos de transporte. Que sejam abençoados, protegidos e que todos possam chegar ao destino com sucesso e com a presença do Senhor e da Senhora Santa Avó Rosa a recepcionar na sede de nossa igreja. Temos certeza que todos com fé, confiança, depositamos na Senhora e no Senhor, e assim seremos atendidos. E que esta reunião a qual nós estamos iniciando, a Senhora tens tomado conta e o Senhor Santo Irmão Aldo, e então eu declaro por iniciada. Amém. Cantamos o corim de número 82, ao Espírito Santo. Apostólica
Muito bem, irmãos. Muito obrigado a todos os irmãos coristas, músico, regente, pelas suas apresentações. Que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe grandemente o ministério de cada um. Muito bem, irmãos, passamos agora para o nosso preparo, para logo mais participar do momento sagrado de oração. É-nos dado, irmãos, mensagens para a nossa meditação e aonde que, quando nós vemos ao templo, no objetivo de buscar mais sabedoria, nesta oportunidade é concedida, desde que cada um que ouve a palavra com fé e coloca em prática, é concedido esta sabedoria, este preparo, através do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Que santos poderosos, que Deus e Jesus, a Virgem Maria, prepararam para estar cuidando, preparando, abençoando o povo na terra em nossos dias. Portanto, a mensagem que nós temos nesta oportunidade, ela traz como título: Jesus, nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Estimados irmãos, Jesus, nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida que conduz aos céus. Foi através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo que passamos a conhecer com profundidade a mensagem e a doutrina do Divino Mestre, que é o Evangelho do Reino dos Céus, bem como o significado de sua mensagem para nós, para a nossa vida e para a nossa salvação. Nosso Senhor Jesus faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que governam o universo e tudo o que nele há. Ele recebeu todo o poder para salvar e dar a vida ao contrito de coração, bem como o poder de formar santos para Deus o Pai, como foi o caso dos santos apóstolos. E no tempo presente, Jesus preparou a Santa Avó Rosa para ser o Espírito Consolador e o santo profeta Irmão Aldo para ser o pastor que ele prometeu que haveria de existir para guiar o povo apostólico no caminho do bem e da verdade, pois ambos formaria um só rebanho e um só pastor. Jesus, nosso Senhor, veio ao mundo trazer a verdade que significa, que santifica e purifica. Veio trazer a verdade que santifica e purifica a alma daquele que assim crer, conforme ele mesmo pediu em oração ao Pai. E está registrado em São João: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Esta é a verdade que ele transmitiu a esta igreja, através da Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, e que, por sua vez, ela transmitiu ao Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos muito ensinou como devemos proceder diante do nosso Deus, de seus santos e dos homens, vivendo a verdade que redime, que salva, que santifica, que dá o direito de viver debaixo da proteção celestial, e de um dia podermos viver eternamente no reino dos céus. Cumpriu-se na pessoa da Santa Avó Rosa a promessa de Jesus a respeito do Consolador, palavra registrada em São João: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A Santa Avó Rosa viveu a verdade,
que Jesus ensinou, e por meio do santo irmão Aldo, ela ministrou ensinos preciosos que santificaram a Igreja Apostólica, os quais são de validade eterna, pois continuarão santificando homens e mulheres de boa vontade e fé, a fim de que esta Igreja possa ser a grande vencedora que chegará aos céus. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica, nos conduz no caminho estreito que leva aos céus. Todos quantos forem consagrados e santificados terão direito à vida que Jesus prometeu aos fiéis, conforme ele mesmo afirmou, como consta no livro do Apocalipse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Estimados irmãos e irmãs, compreendam que se esta Igreja está vencendo a cada dia, e se ela tem um perfeito conhecimento da verdade que santifica os fiéis a ponto de eles merecerem o amparo e a bênção celestial, é graças a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Portanto, sejam agradecidos, pois esses santos de Deus muito lutaram para que pudéssemos desfrutar deste rico tesouro que é esta Igreja Apostólica, a sua doutrina, que é a verdade do reino dos céus, e a disciplina como um conjunto de regras morais que estes santos de Deus nos legaram, e que, quando colocados em prática, muito honram aos apostólicos e às apostólicas. Aqueles que assim procederem serão ricos da graça de Deus, o nosso Pai, e dos seus santos, e serão muito felizes em todo o seu viver. Amados, quanto é bom nós pertencermos a esta igreja, onde que, irmãos, nesta mensagem, há mais uma profunda confirmação em que nós estamos no caminho certo. Infelizmente, há pessoas que ainda, mesmo conhecendo essas verdades, a forma em que nós fomos ensinados através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, desde o início da igreja, e ainda às vezes deixam adentrar nos corações dúvidas de que será que este caminho é certo? Irmãos, infelizmente, eu digo que quem pensa assim é porque nunca realmente abriu o seu coração para o entendimento. Porque um caminho como este que nós vivemos, que comprova tudo o que Jesus veio do alto dos céus, por amor a esta humanidade, nasceu como um homem, viveu como um homem, sofreu como um de nós e muito mais do que nós. E até mesmo derramou o seu sangue naquela horrenda cruz. E ele veio exatamente para abrir o seu evangelho, para tornar aos humildes, aos homens de boa vontade, conhecedor do bem, da semente do bem que há dentro de nós. E assim regar e dar bons frutos. Irmãos, graças ao Consolador, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, é que hoje nós estamos aqui. Imaginem, irmãos, se nós não tivéssemos esta oportunidade de pertencer a esta igreja. E feliz e bem-aventurado foi, é e sempre será aquele que abriu o seu coração humildemente e aceitou a Jesus. Mas aceitou de verdade, realmente,
porque desde a sua vida aqui nesta terra, a sua missão, a realização dos seus milagres, as obras, exemplos, mesmo assim teve muitos que caminharam com ele, que presenciaram grandes realizações e que no final reuniram-se para crucificar Jesus. E no mesmo, irmãos, objetivo, ele restaurou a sua igreja em nossos tempos, no tempo da regeneração, devido à sua promessa, conforme a sua promessa. E da mesma forma, ele se fez presente novamente pela sua segunda vinda, através da Santa Vó Rosa, da pessoa dela, e abriu novamente o seu evangelho na terra. E como disse, desde a época até nos dias de hoje, quantas pessoas que falam em Jesus, quantas pessoas que comemoram o nascimento de Jesus, mas que não agrada a Jesus, mas que não valoriza a sua vinda a esta terra. Aquele que sempre esteve com Deus, com o seu Pai, com o nosso Pai, desde o início de tudo, e que deixou as glórias dos céus para vir a esta terra sofrer por nós, e de duas pessoas que viveram conosco e que tivemos a oportunidade de conhecê-la. Uma grande maioria dos irmãos mais idosos, a Santa Vó Rosa, e uma grande maioria de todos nós, o Santo Irmão Aldo, que dedicaram as suas vidas em favor à obra de Deus nesta terra. E que foi através desta dedicação que Jesus pôde novamente restaurar e dar esta oportunidade. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer é valorizar aonde nós estamos, o que nós temos, né? Esse bálsamo, esta fonte que jorra constantemente de bênçãos, de sabedoria. Porque, irmãos, quando fala que a nossa igreja é o caminho estreito, muitos acham difícil, mas não é difícil. O caminho estreito, irmãos, é um caminho que existe regras. E o caminho largo, irmãos, é um caminho que tudo pode, que não tem, irmãos, limites, e que faça-se o que sentir na sua boa vontade, mas que receba também conforme o seu plantar. Vai colher os frutos que plantou. Então, irmãos, esta igreja é o caminho estreito, é o caminho que transmite realmente, ensina a todos nós, de como nós devemos viver diante de Deus, para que possamos representar a Ele na terra, né, manter o seu reino aqui na terra, que é esta igreja, como disse no início de nossa reunião, porque para Deus estar presente em meio a um povo aqui nesta terra, precisa haver um povo realmente santificado e que viva conforme a sua santa vontade. Porque não tem possibilidade de Deus estar presente nesta terra em meio a um povo que vive com totalmente contrário às suas leis, às suas ordens e às suas vontades. Então, irmãos, feliz e bem-aventurado é aquele que aceita e valoriza tudo o que tens ouvido e aprendido. E vejam, irmãos, que na oração que Jesus fez, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, irmãos, isso traz com clareza que ele pediu para que ele, o Pai, santificasse na verdade, porque ele veio trazer a palavra da verdade. Ele veio a ensinar a verdade. E o que, irmãos, nós temos ouvido e temos pregado, e tens ensinado esta igreja, há mais de 70 anos, é somente a verdade do reino dos céus. Não existe como, não tem possibilidade, irmãos, de uma pessoa que conheceu, que se converteu a esta igreja, ou que nasceu neste caminho, e que ainda não aprendeu que realmente aqui é o caminho da verdade.
É o caminho que ensina realmente a vida com Deus, prepara para receber as bênçãos de Deus, dos seus santos, e também prepara para que possa merecer da salvação do seu espírito no findar desta vida terrena, que ninguém escapa. Todo o ser humano vivente neste planeta, ele vive por um determinado tempo. O seu espírito no findar, irmãos, quando o corpo for devolvido à terra, ele terá um destino. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para outro lugar. É somente esses dois caminhos. Então, irmãos, a Igreja Apostólica está aqui não para obrigar e não para proibir, mas para esclarecer. E foi o que a Santa Avó, nos seus 16 anos de ministério diante desta igreja, na sua pessoa física, e o Santo Irmão Aldo, nos seus 44 anos, eles lutaram incansavelmente com esse único e exclusivo objetivo de dar tudo para aquele que realmente estava interessado a receber. E até então o Santo Irmão Aldo, no final de sua vida, fisicamente falando, ele disse: a igreja está preparada para seguir em frente. O que Deus determinará, assim será. Com essas palavras, irmãos, ele confirmou que tudo que estes santos da promessa de Jesus, que ao tempo viesse a esta terra formar um povo, um só rebanho, então revelasse os mistérios dos céus e ensinasse as verdades dos céus. E foi tudo o que eles fizeram. Deram-nos, irmãos, a conhecer profundamente os mistérios dos céus, as leis de Deus, de como nós devemos viver, e nada mais do que isso. E como tem pessoas que não se contentam de uma fonte que está ali jorrando água viva, né, para saciar a sede, dando sabedoria, e infelizmente, pela uma fraqueza e a dúvida que adentra nos corações, infelizmente, vai buscar em caminhos vazios. Através de ensinos, de escritas, de livros, criados por homens. É um alerta, é uma mensagem, irmãos, que nesta oportunidade em que recebemos é preciso meditar para que, irmãos, nos prepare a cada dia mais para viver conforme nós fomos chamados e escolhidos. Nós não estamos aqui só por estar. Além de nos preparar e santificar o nosso espírito, ser uma pessoa de bem, uma pessoa que possa ser usada por Deus, pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus nesta terra, né? Ser usado como instrumento para salvar outras pessoas, outras almas, tirar pessoas do lamaçal do pecado, ser usado para dar um conselho, ou somente até mesmo com a nossa própria presença, porque quando nós vivemos no caminho de regras, nós somos educados das duas formas, moralmente e espiritualmente. Nós recebemos a educação de como nós devemos ser uma pessoa de bem diante da sociedade, e recebemos a educação espiritual de como nós devemos viver diante de Deus. E o inimigo, irmãos, ele é tão astuto, porque ele tenta semear a semente do mal no coração das pessoas. A semente do bem nós já nascemos com ela, porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, santos puros, para viver nesta terra como a extensão de santos. Foi por esta razão que Deus criou o ser humano. Mas com o surgimento do pecado, o inimigo, ele
vem semeando a semente do mal no coração das pessoas. Exatamente para confundir. Então nós precisamos tomar os cuidados, irmãos. Bastante. E esta semente do bem que nós temos dentro de nós, que Jesus veio para ensinar-nos a regar e frutificar, nos semear esta semente por onde nós passamos, e para que essa semente possa dar bons frutos, custou um preço. Custou um preço, e esse preço foi muito caro, foi amargo, foi dolorido. Irmãos, e vejam que houve-se um tempo que teve entre a terra e os céus um silêncio, porque as pessoas, os povos, não valorizaram a vinda de Jesus, não valorizaram o seu evangelho, os seus ensinos que ele deixou nos seus dias, nos seus anos, porque foi somente 3 anos de ministério que ele pregou nesta terra, que ele realizou milagres, que ele evangelizou, mas ele deixou os seus apóstolos, e a Virgem Maria também, para preparar e imprimir nos corações o que ele havia passado. Mas Jesus sabia que ia chegar um tempo que, novamente, as pessoas iam distanciar de Deus. E foi ali que ele fez a promessa, que ele voltaria ao Pai, mas prepararia outro Espírito semelhante ao dele, e deu como Espírito Consolador este nome. Irmãos, e foi exatamente por esta razão, porque rompeu a ligação dos céus e na terra por um bom tempo. E agora eu digo aos irmãos, e é bom nós refletir, como seria a nossa vida se nós tivéssemos habitando neste tempo? Quanto sofrimento, quanta dor. Irmãos, até que Jesus pôde restaurar a sua igreja na terra, através da pessoa da Santa Vó Rosa. Então vejam, irmãos, que quão glorioso é nós saber que nós vivemos em terra santa. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que esta igreja foi restaurada neste país. Vejam, irmãos, o quanto ela tem beneficiado, não somente neste país, mas em todo os continentes. Em todos aqueles que abrem o seu coração para buscar. Porque nós vemos, irmãos, em muitos lugares, que pessoas creem de uma forma diferente em Deus. Não crê realmente em Deus vivo. E aí há o sofrimento. E aqui nós estamos. Imagine se nós vivêssemos nestas terras, aonde que seríamos obrigados a crer em santos feitos por mão de homens, sem virtude, sem unção, sem vida. E aqui nós estamos na igreja preparada por Jesus. Trouxe dos céus para espalhar somente a verdade. Então, meus amados irmãos, para que todos os irmãos que estão valorizando esta igreja, este caminho, os internautas que estão acompanhando as nossas reuniões, façam uma reflexão de tudo o que os irmãos já ouviram nesta igreja, através de mensagens, através dos hinos cantados, o quão glorioso foi e é, e essas palavras produtivas nos corações. E eu digo aos irmãos que não deixem a dúvida entrar no seu coração, mas reguem esta semente do bem, esta semente fértil que está dentro de você, que tens recebido sabedoria diuturnamente, e não desperdice desta vida. Porque se nós abrirmos, irmãos, uma pequena brecha, o inimigo ele vai tentar lançar a semente do mal. E como que é?
através de pessoas. Através de pessoas. Ele não se apresenta da forma que ele é, mas ele usa pessoas que estão no domínio dele para tentar, irmãos, semear a semente do mal. E a semente do mal traz, irmãos, diversas consequências. E uma delas é a dúvida. Que quando a pessoa começa a colocar dúvida daquilo que é ensinado nas mensagens, nas reuniões, no programa, a forma que vivemos, enfim, as regras do bom viver de um caminho estreito, infelizmente vai perdendo a graça. A graça a qual eu falo é a graça divina. E vai ficando vulnerável ao poder do mal. E é quando, infelizmente, muitos têm caído e sofrido muito. Então, meus amados irmãos, há poucos momentos acabamos de participar da festa do Natal de Jesus. Recentemente, todos nós cantamos e meditamos em muitas mensagens sobre a sua vinda nesta terra. Mas eu digo, irmãos, que a comemoração do Natal, ela não deve ser somente nesses dias que aproximam o Natal de Jesus, mas em todos os dias de nossa vida. Nós precisamos, conforme o nosso entendimento, valorizar a vinda dele nesta terra, porque foi através da vinda dele que hoje nós herdamos esta riqueza, porque esta igreja é a herança que Jesus nos deu e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ofereceram. E saiba que o Senhor, a Senhora, vocês jovens, crianças, foram chamados e escolhidos para estar aqui. Então, valorizamos, irmãos, valorizamos e vivemos. Porque o caminho é estreito, mas o caminho é contínuo, é para a eternidade. E uma vida que existe regras, não tem perigo, irmãos, de cair, de ser derrotado. Enfim, só tem a oportunidade do benefício do bem. Agora, quando há um caminho que diz assim, você pode ir à vontade, fica à vontade, faça o que quiser, pode ter certeza que ele terá um fim, uma barreira e um sofrimento. E é a morte mais cruel, irmãos, que é a morte do espírito. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui para isso. Nós estamos em um momento que não devemos desperdiçar. Porque eu venho na igreja? Eu venho preparar o meu espírito. Eu compreendo a minha grande necessidade que eu tenho no meu espírito de buscar da fonte. E a fonte está aqui. Então é por isso que nós precisamos valorizar. Porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos motivaram a buscar a cada dia mais entendimento e sabedoria, santificarmos a cada dia mais o nosso bom viver, servir a cada dia melhor a nossa missão nesta terra, para que não sejamos atingidos pela influência do mal. Então, meus amados irmãos, que esta mensagem, a qual nós recebemos nesta oportunidade, seja mais um ponto de doutrina, que todos possam verdadeiramente colocar em prática. Se o Senhor, a Senhora, vocês jovens estão vivendo bem, estão vivendo conforme a vontade de Deus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, cuide, porque o inimigo não está contente com a sua vida. Nós estamos agradando a Deus, Deus está feliz de nós termos uma vida assim, mas o inimigo não está. E de uma forma ou de outra ele vai tentar te derrotar. Aquele que está já, infelizmente, com o pé em duas canoas, é quase que está já no domínio dele.
Mas é tempo, meu irmão, minha irmã. É tempo de parar, de refletir e de fazer as suas boas escolhas. Uma meditação muito bela e preciosa, irmãos. Porque nós dedicamos aos nossos interesses materiais, às nossas conquistas, dedicamos, irmãos, precisamente com muita responsabilidade nas coisas materiais. Mas eu digo aos irmãos que também, e muito mais precisa e necessária, nós precisa buscar na parte espiritual. E, infelizmente, grande parte desta humanidade não pensa nisso. Esquece que tem uma pequena passagem por aqui. Então, não é para assustar a ninguém, mas para preparar a todos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós só sabemos que o amanhã pertence a Deus. E sabemos que nós devemos estar preparados para que, quando acontecer algo, nós estejamos com a presença de Deus, dos seus santos, a nos dar o nosso mérito, conforme o nosso mérito. Então, irmãos, nesta oportunidade, que logo mais nós vamos participar de nossas orações, que todos possam, silenciosamente, entregar as suas aflições, os seus problemas, as suas dificuldades. Eu falo assim, irmãos, porque eu sei, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. Jesus mesmo, ele disse que no mundo havereis de existir aflições, com as palavras dele, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele foi um exemplo de firmeza. E ele deixou muito bem claro, aquele que segue a ele e ao Pai, vence ao mundo. Então, irmãos, o Santo Irmão Aldo, da mesma forma, quantas e quantas vezes ele nos motivou com as suas palavras doces, preciosas, nos dando sempre um bom ânimo, falando, não tenha medo de nada, não se apavore, mas tenha bom ânimo. E busque sempre, lógico, através da santificação, o mérito. Então eu digo aos irmãos, precisamos, com muita fé, expor as nossas necessidades. Alguém pode dizer assim, mas Deus conhece dentro de mim, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo sabe o que eu estou passando. Sabe sim, com certeza. Mas eles esperam que nós tenhamos a nossa boa vontade e humildade, paciência, de dirigirmos até eles e expor as nossas necessidades. E mesmo que nós estejamos, irmãos, merecendo, nós somos testados com a paciência, porque o tempo de Deus e dos seus santos não é o mesmo tempo nosso. Às vezes nós pedimos, suplicamos uma bênção para a qual estamos precisando e queremos que aconteça no momento, mas não é por aí. Então, precisamos, irmãos, quando depositamos este pedido, esta oração, esta súplica nas mãos desses santos, manter firme na fé, na confiança e na esperança. E não na dúvida, será que eu vou receber? Se eu estou preparado, eu vou receber. Agora, se eu colocar um será, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, eu preciso lutar para que não exista este será entre esta confiança e esperança. E que todos sejam irmãos nesta oportunidade, tanto aos irmãos aqui presentes, como os internautas que com fé também participam e fazem as suas orações, que sejam atendidos, que sejam beneficiados. E que Deus possa derramar de suas virtudes e unção através do Consolador em favor de todos os irmãos. E que todos possam ser beneficiados, no tempo certo, conforme as suas necessidades. E assim eu deixo esta mensagem em vossos corações, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo os abençoe grandemente. Se está cansado
Muito bem, irmãos, agora, com bastante fé, nós vamos passar para o momento de nossas orações. Portanto, eu convido a toda a igreja para ficar em pé, para que possamos iniciar as orações. Vamos cantar o corinho de número 176, Reunidos em Oração. Em sentido de oração, reverência, com muita fé, os irmãos podem fazer as suas orações. Amém. Cantamos o corinho de número 179, Graças, graças a Deus. Amém. Chegamos ao final de nossa santa reunião, nesta noite. Eu quero imensamente, com muita alegria, agradecer a presença de todos que se esforçaram para participar de nossa reunião, e esses agradecimentos em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus. Agradecer a todo o ministério presente que veio participar e assim colaborou para que a nossa reunião acontecesse. Também aos irmãos da transmissão, muito obrigado pelo seu trabalho, que tem chegado muitos lares, a mensagem, os hinos, as reuniões. Muito obrigado, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo abençoe. Deixo o meu abraço a todos e desejo que sejam todos muito abençoados, protegidos, amparados e um bom e maravilhoso final de ano. Que as bênçãos do céu estejam presentes em todo o viver dos irmãos e no iniciar do novo ano, com muita prosperidade, saúde, paz. Que seja um ano muito bom para todos nós, sempre firme na fé e em oração que vencemos. Assim, irmãos, em sentido de oração, reverência, finalizamos com a oração final. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, graças te damos, ó Pai, ao Senhor, ao seu divino Espírito, ao seu Filho amado Jesus. Graças te damos à Senhora Virgem Maria Santíssima, à Senhora Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e ao Senhor profeta santo e querido irmão Aldo. Receba a nossa sincera gratidão, também aos santos e anjos que, por ordem de Deus, estão conosco, participaram conosco desta santa reunião. E assim, distribuiu em favor de cada um de nós as bênçãos, as virtudes
e a unção do Divino Espírito do Pai, que a Senhora Santa Avó Rosa recebeu este poder nos céus e na terra, para abençoar a todos os que creem e faz por merecer desta bênção e desta unção. Agora, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu peço que a Senhora, o Senhor, tome conta de cada um dos seus filhos, o seu povo, dos meus irmãos, aqui presente, que logo mais irão retornar aos seus lares. Que nesta oração, os quais estão com muita fé, dialogando e falando com a Senhora e com o Senhor, que possam ser atendidos. E assim, no findar desta reunião, a companhia de anjos possa ser dada em favor de cada um, dando a proteção aos seus lares e concedendo uma boa noite de descanso. Peço que a sua bênção seja dada em favor dos irmãos, dos internautas que acompanharam e estão conectados conosco nesta transmissão. Também seja dada a sua bênção, sua graça, em favor dos irmãos que não puderam participar desta reunião por um motivo justo. Também seja dada em favor dos ouvintes da hora milagrosa, e que a sua bênção também seja dada em favor desses nomes que foi concedido, que foi colocado nesta caixinha de pedido de oração. Que a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo, com a bênção preciosa de Jesus e de Maria Santíssima, possa assim atender o pedido de cada um, solucionar o que está se passando, e assim a cada assunto cabe ao seu conhecimento. E diante da necessidade de cada um do seu povo, dos seus filhos, e mesmo de pessoas que não são seguidores da nossa fé, mas que a Senhora possa fazer algo para o melhor, minimizar o sofrimento e até mesmo operar um milagre em favor de todos. E assim, prezados e amados irmãos, recebamos neste momento a preciosa bênção de Deus, o nosso Pai, a unção e as virtudes do seu Divino Espírito Santo, a paz e a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção, a paz, o consolo e a proteção da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. E assim finalizamos a nossa santa reunião, honrando e glorificando a Deus, o nosso Pai, e a todos os seus santos, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, vão com Deus. Bom descanso a todos.